Você tem filho? Tem. Quantos anos? 2 e 3. 2, 3 anos. Na idade dos seus. E aí, Meu os Deus. médicos falam, olha, não tem o que fazer, não tem como fazer lavagem de carvão porque é soda cáustica, senão vai para o restante dos órgãos. E a gente te diz mais, mãe, a soda vai continuar queimando durante 1 ano dentro do organismo dele. E agora, o que eu faço? Você vai fazer o tratamento com ele de endoscopia com dilatação de esôfago, né? E vamos ver o que acontece, mas não vai poder mais comer pela boca, a gente vai ter que colocar uma sonda direto no estômago, vamos ter que tirar uma parte do intestino para colocar no esôfago porque estenosou. Então, assim, eu me vi naquele momento sem ninguém, sem nada, só Deus. Aí eu entrei no banheiro do hospital, sujo, dobrei meu joelho, lembrei da igrejinha dos crentes doidos, né? E eu falei assim, Deus, faça a obra em mim, mas não no meu filho. Só que a obra já tinha sido iniciada. Por isso que quando o vaso, aleluia, ele quebra na mão do oleiro, ele é o único que pode restaurar o vaso. E o Senhor me quebrou. O Senhor me quebrou e eu também me quebrei. E eu permiti ser quebrada. E louvado seja o Senhor por ter acontecido comigo, porque hoje eu estou aqui nesse podcast, contando. Foi quando o Richard fez mais de 50 endoscopia. Uma endoscopia por semana o Richard fazia com dilatação de esôfago. Ele tomava sedativos para poder fazer a endoscopia. E Deus ia me tratando. Por quê? Porque eu era altiva, eu era soberba, eu era estúpida, eu era ignorante, eu era grosseira. Eu achava que eu era a dona da razão. Mas o Senhor tinha um chamado na minha vida. Por quê? Porque minha mãe perdeu 3 filhos para o juizado de menor. Ela sempre contou a história. O desejo dela era encontrar meus irmãos. Eu fui a mais nova que restei. Passei pelo tráfico junto com mamãe, né? Conheci a criminalidade, né? Não fui traficante, essas coisas não. Mas eu conheci o mundo obscuro, né? Jesus me chamou, desci as águas, aí depois eu me relaciono com alguém que eu acredito que vai me salvar. E a pior coisa é quando você coloca expectativa nos outros. Não coloque a expectativa em ninguém. Coloque a sua expectativa em Deus. Porque ainda que Deus frustre as suas expectativas, pode ter certeza que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E é isso. Só que nesse relacionamento eu saí e eu esqueci que Deus tinha me escolhido. E eu vou te dizer uma coisa para você, Yang, e para quem está nos assistindo. Escolhido não tem escolha. Como que eu sei que eu sou escolhida, Ingrid? Como que eu sei quando eu sou escolhido pelo seu contexto de vida? Se a sua vida é uma pancada, se você sofre desde que você se conhece por gente, se para você as coisas... Ou eu posso falar em línguas porque eu tô sentindo Deus aqui. Yes. Se você sente que com você, se você percebe o roteiro da tua história, para você é muito mais difícil, para você é com muito mais choro, pode ter certeza, você não é chamado, você é escolhido. E quem é escolhido sempre vai viver o propósito do Senhor. Quem é escolhido sempre vai viver a rota do Senhor. Quem é escolhido vai escolher o plano A e Deus vai ter o plano B. Quem é escolhido vai escolher o plano B e Deus tem o plano A. Aleluia, dará-se a calabarachore. E tem gente que está se perguntando por que para mim é mais difícil, porque para mim é mais complicado, por que para mim é mais estreito? Porque é escolhido. Escolhido tem uma missão. E a missão é de resgatar, de restaurar, de curar, de libertar, de levantar, de incentivar. E foi quando eu olhei para a minha vida e eu falei assim, eu sou escolhida. Nesse processo de 3 anos e meio, Richard fazendo endoscopia com dilatação de esôfago, voltei para Jesus. Porque papai morreu numa chacina com mais de 10 tiros, porque estava no lugar errado, com pessoas erradas, fazendo algo errado, bebendo. Tinha raiva do meu pai, porque nunca ouvi meu pai falar, eu te amo. Tinha mágoa dele. Quando o papai morre, eu tenho remorso. Eu tinha um bom relacionamento com o Espírito Santo e com Jesus, mas com Deus, Pai, obviamente, eu não tinha. Por quê? Porque o Espírito Santo é a representatividade da mãe. Jesus é a representatividade da irmandade, o irmão. E Deus é a representação do Pai. Ele Sim. se denomina, ele se intitula, ele se apresenta como Pai, né? Então, o meu relacionamento era muito bom com o Espírito Santo e com Jesus, mas com Deus Pai não. Tanto que quando eu cheguei para passar pela a cura de alma, a cura interior, a cura emocional, o meu relacionamento foi chegando pelo Espírito Santo, que é o Consolador, que me levou até Jesus para que eu pudesse acessar o Deus Pai. Agora voltando lá com o Richard, né? Eu voltei para a igreja, pedi para o Senhor curar o meu filho, e Deus não curava meu filho, Yang. Deus não curava meu filho. As pessoas precisam entender que há 2 tipos de milagre, o milagre progressivo e o milagre instantâneo.
O milagre progressivo é um milagre que ele vai acontecer. O milagre instantâneo é um milagre que ele vai acontecer agora, rápido, já. O milagre progressivo é aquele milagre que ele vai acontecer dia após dias, hora após horas, semanas após semanas, meses após meses. Só que as pessoas precisam entender qual é o contexto que o Espírito Santo está querendo trazer para a sua vida. Sim. Esse contexto é um contexto progressivo ou um contexto instantâneo? Só que as pessoas têm falado muito sobre o contexto progressivo, que vem da palavra de processos. Sim. Só que nós precisamos entender qual é a estação que nós nos encontramos. Isso muda o jogo. Porque quando você está numa estação estabelecida pelo Senhor, Sim. ainda que você queira diminuir a velocidade, é o céu que está acelerando. E se você quiser acelerar, é o céu que está diminuindo. Então, por isso que eu não posso estabelecer o meu contexto de vida com o seu contexto de vida. A minha experiência pode te paramentar, te nortear, para você começar a entender o que os céus quer para você. Uhum. Mas jamais a minha vida pode ser uma base para você. Por isso que a Bíblia, ela é a base. Porque ela é atemporal. Ela é passado, presente e futuro. Entende? Ela é a única que se encaixa com cada história particular. Aí, voltando lá, né, do Richard, foi na 55ª endoscopia com dilatação de esôfago. Eu já tinha voltado para a igreja, se tornado obreira da casa do Senhor, já estava louvando. Meu filho já tinha tido melhora, já estava se alimentando pela boca, onde a medicina falou que não podia mais, né? Não precisou fazer a reconstrução de esôfago, estava cicatrizando ok, mas tinha dificuldade, tinha dia que não tinha saliva para passar aquela coisa toda, mas foi um belo de um dia que eu decidi fazer a vontade do Senhor. Você sabe que o cristianismo é a única religião que pede para você negar a si mesmo, né? O hinduísmo, o espiritismo, eles não pedem para você negar a si mesmo. Ele pede para você negar outras coisas. Sim. Mas não a si mesmo, não a sua vontade. O cristianismo é a única religião, é o único caminho que pede para você negar você mesmo, negar o seu eu. Jesus disse, se você quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Yes. Ele não diz para você negar o outro, ele não diz para você negar as coisas que você crê, ele diz para você se negar. Sim. E é tão interessante que quando eu decidi negar a mim mesmo, negar o quê? Negar os meus traumas, as minhas dores, negar os meus sofrimentos. Eu decidi negar o vitimismo. Por que eu nasci numa família simples? Por que eu nasci negra? Sim. É as incógnitas. Sim. Porque o branco vence, mas o preto é muito mais difícil. É muito mais difícil e tá tudo bem. É algo milenar. Vem desde lá de Caim, do Egito. Tá entendendo? De Faraó, da escravidão. Então tá tudo bem, eu tô resolvida com isso. Mas eu decidi negar a si mesmo. Eu decidi deixar uma palavra que parece até ser clichê, mas não é, o porquê, e passei a aderir o para quê. Para que eu passei tudo isso? Para que o Richard viveu essa situação? Para quê? Qual é o propósito? Yes, isso mesmo. E aí foi quando, um belo de um dia, no hospital, mais uma endoscopia com dilatação de esôfago. Isso eu tinha meados aí para 17, 18 anos, tá? Nova. Meu Deus. Adolescente, né? E aí foi quando os médicos falaram assim, Ingrid, a gente não sabe o que aconteceu, mas o Richard está recebendo alta do tratamento dele. Como assim? Alta para ir embora para casa hoje? Não. Alta que ele não precisa mais fazer dilatação de esôfago com endoscopia porque está cicatrizado por dentro. Milagre. Milagre. Foi progressivo. Durou 3 anos e meio. Mas o maior milagre foi o meu. Não foi o do meu filho. Sabe por quê, Yang? Porque depois disso, eu me tornei uma mulher de Deus, de caráter. Você está entendendo? Comecei a influenciar pessoas. Então, o maior milagre, você sabe que quando Deus chama Abraão e pede Isaac, ele não quer Isaac, né? Ele quer Abraão, né? Ele quer Abraão, não Isaac. Não, ele não quer Isaac. E é tão interessante, presta atenção nessa alusão aqui para você entender. O monte, certo? Sim. Vem Abraão com Isaac e o servo, né? E o jumentinho, ok? Eles estão subindo o monte. Aqui está o monte. De um lado está subindo Abraão com Isaac. Do outro lado já estava subindo o cordeiro. Meu Deus. O céu só prepara quando eu me disponibilizo
a entregar aquilo que o céu está me pedindo. Então era Abraão e Isaac subindo e o cordeiro subindo do outro lado, tá entendendo? Abraão não estava vendo, mas o céu já estava providenciando. Então quando Abraão sobe e ele sacrifica Isaac no coração, Deus diz: Abraão, não faça isso, eu já provi o cordeiro. Tá entendendo? Então Deus queria Abraão, Deus não queria Isaac. Então quando meu filho sofreu esse acidente doméstico, Deus não queria o meu filho, Deus me queria. Deus queria. E comigo Deus chamou a minha casa. Lembra dos meus 3 irmãos Sim. adotivos? O Richard, a Stephanie, Lilian e a Jéssica. Vai fazer já mais ou menos aí uma semana praticamente que eu recebi uma mensagem no telefone da nossa assessoria, uma mensagem em inglês. Uma mensagem em inglês com documentos de uma pessoa que tinha o meu sobrenome e o endereço da minha mãe. Quando eu traduzo essa mensagem, quem é Yang? A minha irmã, os meus irmãos. Que eu nunca conheci, só por foto, só por história que minha mãe contou. Então, eu tô contando aqui no seu podcast, em primeira mão, ninguém sabe. Meus irmãos que foram adotados por uma família de alemães, estão agora na Europa, né, na Dinamarca, o Richard, a Stephanie e a Jéssica. E eles me encontraram pelas redes sociais, encontraram minha mãe e tudo.